A indução eletromagnética pode parecer algo técnico distante, mas está muito mais presente no nosso dia a dia do que percebemos. É esse fenômeno que permite acender a luz, carregar o solar e gerar energia em usinas. Sua essência é simples. Quando ocorre uma mudança no campo magnético perto de um fio, surge ali uma nova corrente elétrica, como se o movimento desse origem a uma nova origem no circuito. Isso mostra como a natureza é conectada, como pequenas variações podem produzir grandes efeitos. O conceito básico é que a indução eletromagnética é um fenômeno em que a variação no campo magnético próximo a um condutor gera uma corrente elétrica nesse condutor, ou seja, o campo magnético mudando, a corrente aparecendo. Descoberta por Michael Faraday. Lei de Faraday. A lei de Faraday explica como uma corrente elétrica pode surgir sozinha em um circuito quando o campo magnético ao redor dela muda. Isso que faz geradores, transformadores e motores elétricos funcionarem. Quando o fluxo magnético muda, aparece uma força eletromotriz induzida, que é uma força que empurra elétrons. A lei é escrita assim: M, sendo a força eletromotriz média induzida, é igual a ΔΦ, sendo a variação do fluxo magnético, sobre ΔT, intervalo de tempo dessa variação. O sinal negativo vem da lei de Lenz, indicando que a corrente induzida tenta se opor à mudança que a gerou. Isso porque, como a lei de Lenz explica, a corrente induzida surge de um jeito que se opõe à variação do fluxo magnético, como se o circuito não quisesse que o campo mudasse. A lei de Faraday mostra que sempre que o fluxo magnético mudar, seja porque o ímã se move, a bobina gira ou o campo varia, uma força eletromotriz vai aparecer e pode gerar corrente elétrica. E isso é o princípio básico por trás de usinas elétricas, dínamos de bicicleta, transformadores, carregadores por indução. Quando a gente passa um ímã por dentro dessa bobina de fio de cobre, acontece um fenômeno chamado indução eletromagnética. Basicamente, o campo magnético do ímã fica mudando enquanto ele se move. Como o cobre é um material condutor, essa variação do campo cria uma corrente elétrica dentro da bobina. Essa corrente é temporária, só aparece enquanto o campo magnético está mudando, quando o ímã está entrando, saindo ou se movendo rápido lá dentro. Essa energia elétrica gerada percorre os fios e acende o LED. Isso acontece graças à lei de Faraday, que diz que uma mudança no fluxo magnético gera tensão. E a lei de Lenz, que explica que essa corrente sempre surge tentando se opor à mudança que a criou. Lewis Howard Latimer foi um inventor, engenheiro e desenhista técnico afro-americano que desempenhou um papel gigantesco no avanço da tecnologia elétrica e nas comunicações. Filho de pais que fugiram da escravidão, ele entrou no mundo da engenharia após servir na marinha e trabalhar num escritório de patentes onde se auto-ensinou o desenho mecânico, habilidade que virou seu grande diferencial. Quando desenvolveu um filamento de carbono aprimorado para lâmpadas incandescentes. Esse processo tornava o filamento mais resistente e durável, tornando a lâmpada elétrica muito mais viável para o uso comercial e doméstico. Antes disso, em 1876, Latimer ajudou Alexander Graham Bell no processo de patente do telefone. Atuando como desenhista técnico, ele registrou outras invenções, como um sistema sanitário para vagões de trem e um dos primeiros conceitos de ar-condicionado. Em 1890, publicou o livro Incandescent Electric Lighting, explicando de forma prática o sistema de iluminação de Edison. Ele seguiu atuando como consultor de patentes até 1922, deixando um legado científico-tecnológico enorme. Otis Frank Boykin foi um engenheiro eletrônico e inventor norte-americano cuja atuação revolucionou componentes elétricos e até a tecnologia médica, mostrando o quanto suas ideias impactaram a eletrônica moderna. Sua principal contribuição veio com o resistor de fio de precisão patenteado em 1959, que permitia controlar a corrente elétrica com muito mais exatidão, e em 1961 ele criou uma versão ainda mais eficiente, durável e barata, que acabou sendo usada em rádios, TVs, computadores, criou um resistor variável para mísseis e até uma caixa registradora à prova de roubo, mostrando o quão versátil ele era como inventor. E mais tarde, fundou sua própria empresa de consultoria com escritórios nos Estados Unidos e em Paris. Annie Haseley. Annie Haseley foi uma notável cientista da computação, matemática e engenheira aeroespacial norte-americana que dedicou grande parte de sua carreira à Agência Espacial dos Estados Unidos, NASA, e sua antecessora, a NACA. O trabalho de Haseley tinha uma forte conexão com o eletromagnetismo aplicado no campo da energia.
Ela esteve envolvida em estudos pioneiros sobre o desenvolvimento de baterias elétricas para veículos híbridos e elétricos, contribuindo para a tecnologia que levaria à mobilidade sustentável. Também conduziu pesquisas em sistemas de energia eólica e solar que se baseiam em princípios eletromagnéticos para a geração de eletricidade. Seu trabalho no projeto de estágio superior de foguete Centaur, usado para impulsionar satélites e sondas, inclui análise de propulsão e energia que dependiam da compreensão dos sistemas elétricos. Granville Taylor Woods. Granville Taylor Woods foi um prolífico inventor, engenheiro mecânico e elétrico afro-americano, muitas vezes referido como o Edson Negro. Ele é uma figura central na história da engenharia elétrica e dos transportes, tendo registrado cerca de 60 patentes durante sua vida. Sua relação com o eletromagnetismo reside no desenvolvimento de inovações cruciais que aplicavam a eletricidade e a indução eletromagnética, principalmente nos sistemas de comunicação e transporte ferroviário. As invenções mais importantes de Granville Woods exploraram o potencial da eletricidade e da indução eletromagnética para resolver problemas práticos e aumentar a segurança e eficiência dos sistemas de transporte e comunicação. Sua principal criação foi o telégrafo múltiplo indutivo, que permitia a comunicação entre trens em movimento por meio da indução eletromagnética sem a necessidade de contato físico com os fios. Além disso, Woods desenvolveu tecnologias fundamentais para o avanço do transporte elétrico, como um transmissor de telefone aprimorado, a roda de contato Troller, usada pelos bondes para captar energia de fios aéreos em um dispositivo. Falar um pouco sobre o tema indução eletromagnética. Eu vou explicar um pouco sobre a origem e os principais descobertos. O entendimento da indução eletromagnética começou com a descoberta do que a eletricidade e o magnetismo estavam, onde a descoberta dele foi intrinsecamente ligados entre o Dr. Hans Christian Orts, em 1820. Ele começou a fazer alguns experimentos para estabelecer uma conexão experimental entre a eletricidade e o magnetismo. Ele observou que uma agulha de bússola ela se movia quando colocada perto de um fio tipo um condutor, um fio percorrido por uma corrente elétrica, demonstrando que as cargas em movimento produziam um campo magnético. Então, a partir daquela agulha e o fio, ele viu que ele se movia através de um campo magnético, da agulha e do fio. E os dois físicos, Michael Fowler e o Joseph Enher, em 1831, eles foram inspirados pela descoberta de Wurster, que foi da bússola. Então, eles tentaram buscar o fenômeno inverso e que é a possibilidade do magnetismo gerar a eletricidade. E o Michael Fowler descobriu que a variação do fluxo magnético era através de um circuito condutor induzindo a uma corrente de energia. A sociologia entra quando a gente olha como essa tecnologia muda a sociedade. O desenvolvimento de motores, eletricidade e comunicação transformou a forma como as pessoas vivem, trabalham e se relacionam. Graças ao eletromagnetismo, surgiram coisas como a iluminação pública, eletrodomésticos, rádio, TV e internet, telecomunicações e sistemas médicos. Então, na sociologia, o eletromagnetismo é visto como um agente de mudança social, capaz de alterar rotinas, criar novas profissões, ampliar comunicação e transformar completamente a organização das sociedades modernas. Na filosofia, o eletromagnetismo, especialmente após a formulação das equações de Maxwell no século XIX, tornou-se um dos pontos centrais para pensar na natureza da realidade física. Filosoficamente, ele não é apenas uma teoria científica, uma transformação profunda na maneira como entendemos a matéria, força, campo e a causalidade até a forma do conhecimento científico. Antes do eletromagnetismo, a física clássica descreve interações por contato direto, a mecânica ou por ação à distância, como a gravidade newtoniana. Como Maxwell, surge o conceito do campo, algo que existe no espaço, é distribuído continuamente e pode interagir com partículas sem contato imediato. Agora vamos falar um pouco sobre a biologia na indução eletromagnética. A relação entre a biologia e a indução eletromagnética reside principalmente nos efeitos biológicos dos campos eletromagnéticos, que é a CMS, que é a Central Internal Magnet, que é um dos campos que faz um curso e pega mais um pouco de experimento e gradua os seus alunos a conseguirem entender mais sobre essa matéria. E nas aplicações médicas e de pesquisas que utilizam esse próprio físico, também é usada a indução eletromagnética com a biologia. O eletromagnetismo está ligado à química porque todos os átomos e moléculas interagem por meio de forças elétricas. A atração entre prótons e elétrons mantém os átomos
os átomos unidos e as ligações químicas existem por causa dessas forças. As reações acontecem quando os elétrons são compartilhados ou transferidos. Muitas técnicas químicas também usam a radiação eletromagnética. Por isso, o eletromagnetismo é essencial para entender a formação da substância e o funcionamento das reações químicas. A matemática entra na indução eletromagnética porque ela permite calcular como a variação de um campo magnético gera corrente elétrica. Ela serve para medir quanto o campo magnético muda, quanta tensão será induzida. Sem a matemática não dá para prever o funcionamento de geradores, transformadores e motores, apenas observar o fenômeno. Em resumo, a matemática é a ferramenta que descreve e quantifica a indução eletromagnética. A arte se relaciona com a indução eletromagnética porque muitos instrumentos, equipamentos de som, iluminação e tecnologias usadas pelos artistas funcionam graças a esse fenômeno. Além disso, algumas obras usam campos magnéticos para criar efeitos de luz, som e movimento. A fotografia se relaciona com a indução eletromagnética porque o campo magnético da Terra muda de lugar para lugar, e isso afeta bússolas, redes elétricas, comunicação e o estudo da bússola. Conclusão. No fim das contas, a indução eletromagnética não é apenas um conceito físico. É uma ponte entre o magnetismo e a eletricidade, que sustenta grande parte da tecnologia moderna. Entender esse fenômeno é como enxergar os bastidores do mundo, aquilo que ninguém vê, mas que faz tudo funcionar. E quanto mais compreendemos, mais percebemos o quanto a ciência é capaz de transformar simples gestos, como ligar o interruptor, em algo extraordinário.